Olá, pessoal, tudo bem? Fabrício Guedes por aqui. Eu sou gestor de planejamento estratégico e de Lean aqui na Fiesc. Venho compartilhar com vocês aqui nesse módulo a introdução ao Kaizen Tenhan. Kaizen Tenhan. Agora a gente vai desdobrar aí o tema. Mas antes, só para relembrar, o que é Kaizen, né? Kaizen é uma palavra de origem japonesa que trata-se aí da junção de duas palavras, sendo ela a primeira Kai, que significa mudança, e a segunda Zen, que significa bom, melhor. Então, a soma dessas duas palavras, a gente chega na mudança para melhor, ou seja, na melhoria contínua. Isso é o significado de Kaizen, tá bom? Agora que a gente recapitulou o significado da palavra Kaizen, vamos compreender o que de fato é o Kaizen Tenhan. Quais são os objetivos do Kaizen Tenhan? Então, como eu disse, o Kaizen é uma palavra que surge aí da língua japonesa que significa melhoria ou mudança para melhor. Enquanto a palavra Tenhan é simplesmente traduzida aí como sugestão. Juntas, elas descrevem uma filosofia que determina que pequenas mudanças incrementais ou rotineiras possam ser aplicadas, e sustentadas por um longo período, resultando em benefícios significativos para a empresa. Então, nesse caso, nós estamos falando aí de uma dinâmica de sugestão de melhoria. É disso que se trata o Kaizen Tenhan. Tá certo? Evoluindo aqui, agora trazendo um exemplo bem lúdico que vai ainda contribuir ainda mais para o nosso entendimento. Então, como que nós podemos contribuir dentro do Kaizen Tenhan? Então, qualquer colaborador pode apresentar, de forma ordenada, uma proposta ou sugestão para contribuir com melhorias. Tudo de acordo com as pautas ligadas ao norte verdadeiro da organização. Isso é muito importante. E por que isso? Vamos imaginar que a nossa empresa é esse barco. Então nós temos lá uma bússola, que vai nos guiar, no nosso caminho para o norte, para o lugar que a gente pretende chegar. Tá certo? E aí, o caminho até esse norte, que é o nosso roxinho, trata-se do o nosso objetivo, aonde a gente pretende de fato chegar. É claro que nessa jornada muita coisa pode acontecer. Por exemplo, a gente pode fazer ajuste de rota. Então, aqui para simbolizar ajuste de rota, para que a gente não siga o caminho errado, está aqui um farol que ajuda a fazer essa representação. Tá certo? Então, aqui um exemplo lúdico. Mas vamos lá. Qual é o nosso norte verdadeiro aqui, no sistema Fiesc? É isso que a gente precisa ter total clareza. E para isso, eu trago aqui o nosso mapa estratégico. A gente não vai entrar aqui agora no detalhe do mapa. Esse mapa está distribuído em todo o sistema Fiesc, em todo o estado. Então, é muito provável que aí, onde você está, você encontre um mapa desse. E, se de repente não tiver tido nenhum contato com o mapa ainda, consulte o seu líder imediato. Tá bom? Mas, falando daquilo que é o nosso norte verdadeiro dentro do mapa, o que a gente tem e aonde que a gente deve realmente dar ênfase para esse norte? Aonde fica esse entendimento de norte verdadeiro para nós? E aqui eu faço um recorte que facilita ainda mais o nosso entendimento, que está justamente aqui, na nossa diretriz estratégica, que é aumentar a percepção de valor para os contribuintes e clientes, sindicato e sociedade, certo? A nossa visão, certo, é consolidar-se como promotor da competitividade global da indústria catarinense. E o nosso propósito é representar e desenvolver a indústria catarinense, melhorando a vida das pessoas. Então, tudo que a gente pensar em melhoria contínua está pautado aqui, nessa diretriz estratégica. Essa é a nossa referência. E o mapa desdobra todas aí as iniciativas que precisamos tomar e adotar nessa jornada. Tá certo? Evoluindo aqui, nós temos uma maneira de pensar aí sobre essa questão do Kaizen Tenhan,
O que a gente de fato deve olhar nesse momento que eu vou trazer alguma sugestão, que eu vou trazer alguma contribuição, né? Então, para recapitular, no Lean, nós temos aí a ideia de desperdício como qualquer atividade que vai consumir recurso, mas que ela não gera valor para os nossos clientes, que a gente acabou de ver agora há pouco aqui, quem são nossos clientes, certo? Então, se nós atentarmos a esses desperdícios, né, o desperdício do ponto de vista de processo, nós conseguimos melhorar os processos e gerar mais valor em todas as atividades do dia a dia, em todas aquelas atividades que possam ter maior relevância, né, no primeiro momento. Então, consequentemente, a gente consegue aumentar a percepção de valor para esses clientes. Então, olha que interessante. Aqui eu trago os 7 desperdícios mais comumente tratados dentro da esfera do Lean, né? E desperdícios voltados para processos, que são superprodução, estoque, transporte, movimentação, espera, processamento desnecessário, reprocesso e retrabalho. Em qualquer área, com certeza você vai encontrar esse desperdício. Alguns em maior quantidade, outros em menor quantidade. Tá bom? Então, se eu enxergar esses 7 desperdícios no processo, eu consigo contribuir de uma forma ainda mais precisa, né? Seja aí fazendo críticas ao processo, no sentido de buscar realmente eliminar, atenuar, reduzir desperdício, para que eu possa ter possibilidade de aumentar o valor para os nossos clientes. Aqui no próximo slide, eu trago um exemplo bem simples, né? A gente vai deixar também aqui como possibilidade para quem tiver interesse de fazer o download, né, desse simples formulário Kaizen, que ele traz a essência de qualquer processo de sugestão de ideias ou melhorias, que basicamente passa por eu relatar um problema, eu ter um simples plano de ação, estou falando de pequenas melhorias, e de qual resultado se deseja ou que a gente busca atingir aí com essa sugestão. Logo, eu tenho aqui a situação atual e a situação proposta, que a gente pode chamar também, depois de concluído, né, depois de implementada a ideia, de antes e depois da melhoria. Tá certo? Agora, ainda aproveitando esse formulário e trazendo aí um exemplo concreto para que a gente possa ter uma ideia de como ficaria esse formulário preenchido, eu trago aqui para vocês justamente ele preenchido. Então, esse formulário Kaizen, né, preenchido, ficaria de que forma? Por exemplo, então, tenho dificuldade de encontrar ferramentas por falta de organização. Né? Qual seria o plano de ação? Né? O que? Criar um quadro de ferramentas, né? Organizar a área. Responsável, né? O senhor José da manutenção, por exemplo, né? Aqui o nome fictício. E o prazo seria aí, por exemplo, aqui no caso, 15/4/2022. Quais são os resultados que a gente espera com isso? Ferramentas organizadas e de fácil acesso. Então aqui é somente um exemplo, né, ilustrativo, para a gente ver uma área que não está tão organizada e ela já devidamente organizada, né, com uma facilidade maior da gente poder encontrar aquilo que a gente precisa para o nosso trabalho, certo? Então tá aí um exemplo de como a gente pode pensar, como é a linha de raciocínio do Kaizen Teian, certo? Evoluindo aqui com a nossa apresentação, né, a gente tem também, né, a nossa mensagem final, que seria o quê? O segredo do grande é o pequeno. E no Kaizen Teian, é justamente assim que funciona. Então, toda vez que eu for pensar em processo de melhoria contínua, se eu pensar em resolver pequenas coisas, eu ganho tração para resolver coisas maiores. E aqui na ilustração, a gente tem justamente uma escada, né? A gente percebe que uma escada aí com todos os degraus perto, próximos um dos outros, né? É muito mais fácil de eu acessar aí, né, o local que eu quero, porque eu vou ter mais dinâmica, lógico, de acordo com o tamanho de cada pessoa, mas eu consigo subir de uma forma mais tranquila. Agora, com a escada do lado aqui direito, a gente tem os degraus todos afastados, né? Praticamente a distância de um para o outro é superior à altura de uma pessoa aí, de estatura média, o que fica muito mais difícil da gente subir.
Por isso, a relevância de pequenas melhorias para se alcançar realmente objetivos maiores, tá bom? Então, esse treinamento e esse módulo principalmente teve como objetivo trazer a essência do que a base do Kaizen Teian, por isso é uma pequena introdução, que nos abre aí mais oportunidades de pensar em como contribuir e ainda assim de uma forma estruturada, tá certo? Então, muito obrigado por vocês terem participado da Trilha Lean, terem vindo até aqui com a gente, e agora eu acho que vão vir muitas boas oportunidades de a gente colocar esse conhecimento em prática, tá bom? Vamos juntos na jornada do conhecimento, que assim faz muito mais sentido. Um grande abraço e sucesso para vocês.